Boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais uma live nesta noite, né, hoje com a participação brilhante, né, de um dos maiores processualistas que eu já vi palestrando, que é o nosso querido Alex Sertão. Já chegou por aqui e já desde já agradecendo a participação aqui do Dr. Ney Araújo, né, que nos deixa bastante honrado. Ah, vamos fazer o convite aqui. Doutor Então, ele é auditor do Tribunal de Contas do Piauí, nordeste- nordestino da Gema. Boa noite, professor. Boa noite, Emanuel. Como é que vai? Vou bem, graças a Deus. E o senhor, como vai em meio a essa turbulência silenciosa nas Ver- casas? Verdade. Estamos bem, estamos aqui levando em casa, sem sair. Estamos aguentando, né? Tá tranquilo. Graças a Deus está dando para levar. Graças a Deus por isso. Doutor Alex Sertão estava dizendo aqui, né, que é uma das maiores autoridades em direito previdenciário, principalmente direito previdenciário do servidor público, e eu já presenciei uma palestra. Ah, que E bom. é Obrigado. eu vou lhe dizer, não é uma hipérbole, não é um exagero, mas é um sonho meu levá-lo para Palmares, para propiciar a advocacia da nossa região, daqui da nossa região, né, o privilégio de tê-lo palestrando sobre o direito previdenciário voltado ao servidor público, que é uma coisa especialíssima, né? Como a gente advoga com sindicato de servidor público, a gente sabe das dificuldades, principalmente em meio a tantas notícias que saem da reforma, a gente que presta assessoria para servidor público, a gente só escuta assim. E isso vai valer para a gente, isso vai valer para a gente, como é, e agora? Mudou tudo, vai influenciar no nosso trabalho, na nossa aposentadoria e tal, muitas preocupações desse tipo. Né? E daí essa necessidade que a gente tem de pessoas como o senhor, que se especializa num ramo tão, né, restrito do direito previdenciário, né? Porque tem o direito previdenciário em si, e eu gostaria de lhe dizer, não sei se percebeu, mas estamos com um dos maiores previdenciaristas de Pernambuco, doutor Ney Araújo, aqui, né, nos brindando com a sua presença. Ney Né? Araújo é espetacular. Adoro o Ney, um cara sensacional, grande amigo, saudade dele. Que bom que ele apareceu. Fico É, feliz. foi o primeiro a entrar na live. Se tivesse um sorteio de um livro, ele ia ser o ganhador. Maravilha. Adoro o Ney. Saudade dele. Um abraço para ele. Professor, a gente que lida com essa seara, né, do direito previdenciário do servidor, a gente tem visto muita mudança, né, muita coisa mudando no direito previdenciário, né, lá para o INSS, e causa muita dúvida no servidor público de que reflexo isso vai ter para o servidor público, essas mudanças. Né? E aí eu gostaria de lhe passar a palavra para que o senhor já fizesse a sua apresentação aí e começasse a sua aula, porque é isso que hoje a gente vai ter, eu acredito até com a audiência de muitos servidores de Palmares, porque é muita preocupação nesse sentido. Né? E aí o senhor aproveite para saudar o pessoal e já começando com esse questionamento, né, de quais os reflexos mais importantes terão, né, essa reforma da Previdência para o servidor público, principalmente o servidor público municipal, que é o que mais sofre da desinformação. Perfeito. Olha, eu agradeço muito o convite, Emanuel, né? Falar para o pessoal de Palmares e para o Brasil todo. E eu já aceito o convite de ir para Palmares quando essa pandemia passar, se Deus quiser, a gente agenda uma data e a gente vai ministrar um curso, sim, em Palmares, Pernambuco, para os servidores da cidade em relação, sobretudo, à reforma da Previdência. Agradeço muito o convite, estou muito feliz em estar conversando com você, tá? Bom, com relação à reforma da Previdência, a gente tem que compreender que daqueles 36 artigos lá da emenda 103, você vai encontrar mais artigos que tratam do regime próprio
do que artigos que tratam do regime geral. Então, a Previdência do Servidor Público ela foi maciçamente alterada e atingida. Os servidores públicos foram realmente bastante atingidos. A única coisa que faltou nessa reforma, lá desde o início, que para mim foi um grande pecado, no que pese opiniões contrárias à minha, foi ter deixado estados e municípios fora da reforma. Eu sempre fui um entusiasta daquela de uma previdência com normas rígidas dentro do texto constitucional, com normas unas para estados, municípios e a União, como sempre foi a tradição histórica da Previdência do Servidor Público. Mas agora, infelizmente, o que vai acontecer? O município de Palmares vai fazer a reforma da Previdência para os seus servidores, o município vizinho a Palmares, que tem RPPS, vai fazer uma outra reforma, e assim você vai ver os modelos de reforma que estão surgindo, que estão saindo nos estados, por exemplo. Cada estado está pegando o quê? Ali a estrutura da emenda 103, porque é como eu costumo dizer, ninguém está fazendo uma reforma do zero, criando regras do zero, todos estão pegando uma matriz única, uma estrutura, um esqueleto, um arcabouço, que é a emenda 103. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão customizando as suas reformas para as suas realidades. E isso pode trazer muitos problemas, porque você pode ter regras de transição diferentes, você poderá ter ali uma regra permanente diferente. Então, alguns institutos, né, próprios do regime próprio poderão ser disciplinados de forma diferente, a depender do estado, a depender do município. O Brasil já tem, Emanuel, mais de 2.100 municípios que já criaram RPPS. Né? No que pesa a maioria dos municípios ainda estarem no regime geral, nós temos um número considerável de regime próprio. Então, é claro que essa reforma ela veio alterar muita coisa, ela alterou questões relacionadas às regras permanentes, às regras de transição, a pensão por morte, a acumulação de benefício, o cálculo da média mudou profundamente, o custeio do servidor público no regime próprio, que era algo extremamente tranquilo, era uma alíquota que recaía sobre uma base de cálculo. Ponto. Era isso, basicamente, o custeio, a matéria de contribuição no regime próprio. Agora virou um balaio de gato. Agora virou uma coisa absurda. Você pegar ali o artigo 149 da Constituição e o artigo ali 11 da emenda 103, você vai ver que agora eles criaram alíquotas progressivas para cima e para baixo. Há a possibilidade da criação de uma alíquota extraordinária, o que é inconstitucional. Aliás, a alíquota ordinária progressiva, que hoje já é inconstitucional, essa que estão incidindo sobre que ultrapassar um salário mínimo para os aposentados e pensionistas, o que é um absurdo. Então, essa reforma, ela, além de ser dura, de ser rigorosa com o servidor público, ela ainda é de difícil assimilação, porque toda hora, se você pegar uns 36 artigos, o texto da emenda 103, você não vai encontrar capítulos, você não vai encontrar uma seção, você não vai encontrar uma estrutura lógica, você não vai encontrar uma boa técnica legislativa no corpo da reforma. Você vai encontrar o quê? Um texto que traz várias mudanças na Previdência do Servidor Público e toda hora um artigo remete a outro. Então, ela não se trata de um texto direto, didático, puro. Ele é um texto remissivo. Toda hora um artigo remete ao outro. Porque a pensão remete ao artigo tal, papapá. E isso dificulta. O que o intérprete tem que fazer? O primeiro intérprete da Constituição é aquele que lê a Constituição. É aquele que lê a Constituição e pretende entendê-la. Né? Nós temos que entender que isso é uma reforma no texto constitucional, é uma emenda constitucional. Então, Emanuel, o que acontece? Nós temos uma reforma de difícil simulação. O especialista hoje, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o texto, abrir, ler, entender e ir compondo, pegando pedacinho por pedacinho, para você criar uma estrutura única como se fossem capítulos, cada capítulo um assunto.
cada capítulo uma forma de aposentadoria criada pela nova reforma. Então, assim, é uma coisa realmente muito, muito louca. O que eles fizeram? Outra novidade interessante que eles fizeram na emenda 103 foi exatamente coibir, vedar a criação de novos regimes próprios. É claro que isso vai chegar no STF ainda, isso vai ser debatido no STF, mas olha a preocupação tal com a gestão dos regimes próprios. O novo parágrafo 22 do artigo 40, que foi inserido pela emenda 103, ele de cara já começa dizendo que está proibida a criação de novos RPPS e ele elenca uma série de disposições que estarão inseridas numa futura lei, uma LRP, né, a prima da LRF, né, uma lei de responsabilidade previdenciária, que, aliás, é uma coisa que tinha que ter vindo para ontem. Já demorou, foi muito, porque a Lei 9.717, que é a atual lei de organização e de gestão dos regimes próprios, essa lei ela precisa, com urgência, ser alterada, ser modificada, ser atualizada. A gente precisa de uma lei com muito mais detalhe em relação à gestão do RPPS. Nós temos hoje, em matéria de gestão de regime próprio de previdência, municípios com extrema dificuldade, gestores, prefeitos, que têm uma dificuldade imensa de, por exemplo, fazer o básico. Qual é o básico dentro de um regime próprio em matéria de gestão? Repassar contribuições previdenciárias, tanto a patronal, que tem natureza orçamentária, quanto a do servidor, que tem natureza tributária, e que já vem ali, incide já direto na remuneração do servidor. Ora, nós temos hoje essa dificuldade incrível de ter gestão, de ter recursos, de ter um equilíbrio financeiro atuarial. Quantos municípios, quantos RPPS no Brasil possuem equilíbrio atuarial? Você conta nos dedos, uns 5 talvez. Os estados, por exemplo, estão quebrados. Nós temos estados aí, como o Rio de Janeiro, que é um dos estados mais quebrados do país, que sequer fez a reforma. Nem fez a reforma da Previdência ainda. Então, essa reforma ela seria inevitável. Ela viria de qualquer forma. Todo mundo lutou contra a reforma da Previdência. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu sou servidor público. Eu também vou pagar essa conta, porque a conta sempre é debitada para o servidor, e isso não vem de agora, isso vem desde a primeira reforma, lá em 98, com a emenda 20. E todas as reformas que vieram, sobretudo a emenda 20 e a emenda 41, que foram as mais duras com o servidor público, excluíram direitos do servidor. E agora a gente a gente chega ao ápice com a emenda 103, que essa reforma é a mais complexa de compreensão e, sem dúvida, é a mais dura com o servidor público. E óbvio que ela não será a última. Ela não será a última reforma, porque a Previdência, de tempo em tempo, será modificada. A novidade agora é que eles quebraram um paradigma, quebraram uma regra, que até então vinha de muito tempo, que seria a questão da constitucionalidade das normas previdenciárias para o servidor público. Ou seja, a partir da emenda 103, eles quebram essa regra e eles desconstitucionalizam os benefícios ali, a questão das aposentadorias. E agora nós poderemos ter alterações nos direitos previdenciários do servidor público tratados na norma infraconstitucional, na lei complementar, por exemplo, ou até mesmo uma lei ordinária estadual, municipal, poderá alterar um direito previdenciário, uma regra, um requisito, né, uma matéria de cálculo, enfim, alguma coisa que, de alguma forma, venha dificultar mais ainda o acesso do servidor público ao seu tão sonhado benefício. Então, nós temos aí, Emanuel, uma reforma que revoga as regras anteriores, o modelo previdenciário anterior, ele foi jogado no lixo totalmente. Costumo dizer que a propaganda do governo, quando ele estava vendendo a PEC 6, era o seguinte: nós estamos criando uma nova previdência. Estava lá no site do Ministério, nova previdência. E isso é verdade, eles
criaram do zero novas regras de previdência. Tudo, regras de transição são distintas das anteriores, as regras permanentes são distintas das anteriores, o critério do cálculo da média é distinto do anterior, o cálculo da pensão é distinto do cálculo anterior, a acumulação de benefícios é mantida, mas é distinta da forma anterior. O abono de permanência, que muita gente pensou que seria extinto, não foi extinto, mas ele é um abono diferente do abono anterior, porque agora eles criam alguns requisitos, pelo menos será estabelecido em lei, o ente poderá estabelecer em lei alguns requisitos que vão dificultar o acesso do servidor ao abono de permanência e aí poderá, de alguma forma, desestimular o servidor a permanecer em atividade. Enfim, se bem que, na minha compreensão, o servidor público hoje, com abono ou sem abono, ele ficaria no servidor público até a compulsória, porque hoje em dia, Emanuel, não é negócio se aposentar nesse país. Não é negócio sair do serviço ativo no Brasil, sobretudo o servidor. Por quê? Porque aí em Palmares, que eu nunca fui, e no estado de Pernambuco, que eu adoro, aqui no Piauí, onde eu moro, a política remuneratória que se oferece ao servidor público é a mais perversa possível, porque a nossa remuneração hoje ela é cheia de penduricalhos, aquelas gratificações de natureza indenizatória sobre as quais sequer a gente contribui. A gente nem contribui sobre elas e por isso elas não vão para a apostadoria. Ocorre que elas estão hoje no nosso contra-cheque. Ocorre que hoje elas são o nosso cheque especial. Manuel, tenta entrar no cheque especial para tu ver como tu não te lasca. Então, o que acontece? Olha aí, entrou no cheque especial, tu te lasca. Então, esses penduricalhos, eles são o nosso cheque especial. Compreende isso? Quando você for se aposentar lá na frente, os penduricalhos caem, eles saem, eles não migram para a aposentadoria. E aí você vai descobrir a realidade, o valor com o qual você vai, o provento que você vai se aposentar, que é bem inferior àquilo que você percebia em atividade. Então, perceba, essa reforma ela é muito dura, porque ela exige que o servidor fique mais tempo, ela cria novas idades, ela aumenta a idade. O critério agora não é mais tempo de contribuição. Esquece essa história de tempo de contribuição, que antes exigia 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Agora, o que interessa, e isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, nas previdências de qualquer país. O que interessa é a exigência de uma idade mínima maior, mais avançada, 65 anos para o homem, 62 para a mulher. É a idade mínima, Emanuel, que segura servidor no serviço ativo. Tudo que um regime próprio de previdência precisa é de servidor em atividade contribuindo e trabalhando para se aposentar velho, para se aposentar lá mais pertinho, com expectativa de sobrevida menor. Eu passo mais anos contribuindo para o regime do que o regime precisará ficar me pagando uma aposentadoria. Eu já me aposento mais idoso. Pode fazer alguma intervenção, por favor. Professor, veja só. Eu sou, assim, um pouco crítico, né, dessa reforma, principalmente nos modos que foi feito, porque houve uma propagação, né, de uma espécie de demonização do servidor público, que fazia até vergonha você dizer, não, eu sou servidor público, porque era como se o maior culpado fosse o servidor. Eu cheguei a ouvir de assessores de fundos de previdência de municípios onde eu trabalho, dizendo que professor é quem mais onera a Previdência, porque são os maiores salários que existem, são as maiores gratificações, são isso, são aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Eu deixei o camarada falar bem à vontade, porque a minha esposa é professora do ensino fundamental. Quando ele terminou, aí eu disse, e ela é servidora pública municipal, aí eu disse a ele, ô amigão, você que acha que é um privilégio de ter gratificação, que a remuneração é alta, você gostaria de trocar uma semana com os 2 turnos da minha esposa, com 25 alunos de 6 anos de idade em cada sala, e você achar que isso é um privilégio? Ô, amigão,
é uma distorção, porque Sem dúvida. você olha do ponto de vista do gasto, mas não olha do ponto de vista de que haveria a necessidade de investimento, de procurar novas formas de se investir, né? E novas formas de sustentar. Hoje a gente vê o quê? Um sistema praticamente falido, são vários fundos de previdência, né? Na nossa região, é como o senhor disse, na nossa região não dá nem para contar nos dedos, porque todos eles são deficitários, todos eles sem exceção, É o né? comum. E o município tem que tirar da sua receita para fazer o aporte. Perfeito. Então, quando houve essa alteração, essa mudança, muita preocupação se houve por conta exatamente disso que o senhor falou, de você passar mais tempo contribuindo e pouco tempo para usufruir daquilo que você contribuiu. Mas aí eu lhe pergunto, isso não partiu dessa demonização do servidor público, e eu acho que isso foi até proposital, para que eles pudessem empurrar a ladeira abaixo o que eles queriam empurrar mesmo. A culpa é do servidor, a culpa é do servidor, e aí saiu essa, como o senhor deixa bem claro aí, uma coxa de retalho, né? Não é uma reforma em si. Verdade, verdade. Emanuel, concordo com você. Nós já estamos na sexta reforma da Previdência. Desde a Constituição de 88, são 6 reformas, essa última é a sexta. E sempre a mesma ladainha, sempre é o mesmo discurso. Esse discurso não é novo, ele é antigo, de que o servidor público ele é o principal causador do déficit da Previdência, o servidor público é um privilegiado. Nós precisamos entender que isso talvez, esse discurso, talvez lá no início, no texto constitucional, quando ele surge em 88, a gente poderia até considerar que o servidor público, a previdência do servidor público, comparada com a previdência do regime geral, ali se oferecia realmente muitos direitos ao servidor público, tanto em atividade quanto na inatividade. Naquela época, o regime não era contributivo, bastava tempo de serviço. Em 88, não se exigia idade mínima, com isso o servidor se aposentava jovem. O servidor se aposentava podendo incorporar gratificações. O servidor se aposentava com integralidade e paridade. Pouco importava o histórico contributivo desse servidor. Na época, nem contribuição, a matriz constitucional exigia, era só tempo de serviço. Então, o servidor tinha realmente muitas regalias, as licenças prêmios, né? Gratificações disso, daquilo. Enfim, são várias situações que, com o passar dos anos, através das reformas e através das micro-reformas também que nós tivemos dentro dos estatutos, não é só a reforma constitucional, nós tivemos norma infraconstitucional que alterou também direitos estatutários, extinguiu direitos estatutários, transformou licença-prêmio em licença por capacitação, extinguiu incorporações de gratificações, e assim vai, são inúmeras e inúmeras situações que deixaram de ser dadas aos servidores públicos. Então, o servidor público, ele deixou, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, nos últimos 20 anos, no mínimo, 20, 25 anos, o servidor vem perdendo direitos. Vai chegar um momento em que eles vão, e a principal prova é essa emenda 103, eles vão praticamente unificar regime geral com regime próprio. É isso que eles vão fazer. Eles não vão pegar o pessoal do regime geral e trazer para o regime próprio. Não é isso. Eles vão pegar o regime geral e levar para eles vão pegar o regime próprio e levar para o regime geral. Porque as regras de aposentadoria para servidor público, em regra, historicamente, sempre foram mais favoráveis para o servidor público. E isso, historicamente, aconteceu em razão, eu explico por quê, em razão de uma capacidade de mobilização muito maior do servidor público lá para várias décadas para trás em relação aos demais trabalhadores. E aí a legislação começou a conceder alguns direitos para os servidores públicos e também nós temos que levar em conta a peculiaridade da natureza jurídica do trabalho do servidor público, né? O servidor público, por exemplo, ele não tem FGTS, a estabilidade, por exemplo, do servidor público ela foi relativizada já na Constituição Federal. E ela vai ser extinta, esse governo vai extinguir a estabilidade do servidor público. Então tem vários direitos que antes o servidor tinha que isso vai cair por terra. Então não tenha nenhuma dúvida. O servidor público sempre foi e sempre será o carro-chefe desse discurso
desse discurso que justifica sempre o desmantelamento da estrutura previdenciária e administrativa, os direitos, né, trabalhistas administrativos que o servidor tem nos estatutos e o direito previdenciário, regras de aposentadoria e tudo mais. Tudo isso vai chegar um dia, Manuel, que eu não sei mais o que vai sobrar de direitos para eles tirarem do servidor. É verdade. O senhor, quando esteve aqui em Recife, o senhor falou uma coisa interessante, mais ou menos como se não é uma reforma, né? Porque reformar é você pegar uma casa e dar uma ajeitada. Eles derrubaram a casa e fizeram uma outra com um labirinto dentro para poder pra botar o servidor para ele não conseguir sair. Eles fizeram zero. Exatamente. A gente, quando eu falei cada investimento, doutor Pedro Paulo, que está nos assistindo aqui, é assessor também de um sindicato de servidor público e de uma Câmara Municipal aqui na região, e aí ele faz uma colocação muito importante. As empresas devem ao erário público, não pagam, e a culpa vai para o servidor. A culpa de não ter receita, a culpa deles não cobrarem o que se deve, né? A culpa deles não investirem como deveriam investir. A criação dos fundos de previdência, né, foram feitos, alguns fundos de previdência foram feitos assodadamente. Foi feito aquele cálculo atuarial na época, aquela coisa toda, depois vieram e mudaram, e a gente vê um desastre nas gestões, né? O senhor que é auditor sabe melhor do que eu, né? A configuração das diretorias, apesar das exigências que tem para se ocupar uma diretoria de um fundo previdenciário. E agora vai piorar mais ainda. A gente vê que é um cargo comissionado de alguém que é ligado ao prefeito e tal. Poucos municípios, no município de Palmares, por incrível que pareça, é por eleição. Mas a eleição não traz a exigência, né, de CPA 20, CPA 10, seja lá qual for o CPA, não traz nenhuma exigência. Aí o camarada vai sem experiência, né? Como o político Ciro Gomes fala, né? O cara nunca administrou uma bodega, aí vai administrar o fundo previdenciário que cuida dos aposentados, que cuida do dinheiro, né, dos servidores públicos que contribuíram com o seu trabalho, né? Eu vi aqui doutor Lenivaldo lhe fazer uma pergunta aqui, se o senhor tem ideia da questão de aposentadoria, se houve diminuição do pedido de aposentadoria dos servidores nesse período. Não, veja bem, toda vez que, num momento pré-reforma, o pessoal corre para se aposentar. Isso aconteceu em todo lugar. Houve um aumento de pedidos de aposentadoria quando a PEC 6 estava tramitando no Congresso. Agora, veja bem, o problema é que o pessoal, a gente sempre alerta todo mundo, os servidores, que ninguém precisa correr. Porque se você tem direito adquirido, se você já implementou os requisitos das regras que estavam em vigor antes da reforma, você não precisa correr, você já está seguro, você já está ali com o direito adquirido àquela regra. Agora, aquela turma que está longe ainda de implementar o requisito, que está no meio do caminho, aí também não tem para onde correr, porque eles vão ser pegos pela reforma, aí eles vão se submeter às novas regras de transição criadas pela emenda 103. Então a gente precisa ter isso. É claro que houve um aumento no número de procura de aposentadorias, porque o pessoal fica assustado, não deixa eu correr para me aposentar antes da reforma ser publicada. Meu amigo, se você já tem direito adquirido à reforma, à aposentadoria, você não precisa correr. E aqui vai até, esse assunto me faz lembrar um detalhe, que o pessoal diz assim, eu já era aposentado, eu já tinha direito adquirido à aposentadoria antes da reforma, por isso a reforma não me atinge nada. Vamos por partes. Há alguns dispositivos em que a reforma atinge, inclusive, quem já era aposentado antes da reforma. Por exemplo, a partir de agora, com a emenda 103,
todo aposentado e pensionista cujo valor do provento ultrapassar um salário mínimo vai ter que contribuir. Na regra anterior, só contribuía sobre o que ultrapassava o teto do regime geral, que atualmente é de R$ 6.101,06. Agora, com a reforma, basta que o provento ultrapasse um salário mínimo para que o aposentado seja obrigado a contribuir. Então, olha que loucura. Então, perceba. Claro, isso no caso de haver déficit atuarial no regime próprio. Qual é o regime próprio que não tem déficit atuarial? Me digam, qual é que não tem? Né? Outra novidade, também poderá haver alguma implicação, mesmo você já sendo aposentado, quando você for acumular a sua aposentadoria com pensão por morte, porque se o seu cônjuge falecer após o advento da emenda 103, após novembro de 2019, o artigo 24 vai ser aplicado a você e vão aplicar os redutores em cima do benefício menor. Então, não fique pensando você que só pelo fato de você já ser aposentado ou ter direito adquirido alguma regra antes da reforma, que a reforma não vai te atingir. Ela também vai te atingir de alguma forma. Tá? Essa reforma ela é muito bem estruturada, ela foi muito bem feita, veja bem, ela tem uma técnica legislativa de redação, de estrutura, de institutos topograficamente inseridos, péssima, horrível. Mas ela é muito bem feita do ponto de vista do pacote de maldades, né? O cara que fez esse pacote de maldades, ele está de parabéns, porque o cara foi lá no fundo mesmo. Parabéns, né? Parabéns. Porque o cara, se ele queria ferrar alguém, ele conseguiu, né? Ele conseguiu, porque é aquilo que eu explico nos cursos que eu ministro. Desde que eu me entendo por gente, eu descobri que em matéria de RPPS, o que é bom para o regime de previdência não é bom para o servidor. E o que era bom para o servidor lá no passado nunca foi bom para o regime de previdência. E é por isso que nós estamos na sexta reforma da Previdência, e a cada reforma ela está cada vez mais dura. Nós tivemos aí as duas primeiras reformas, 20 e 41, duríssimas, sobretudo a 41. Depois tivemos ali no meio algumas reformas mais ou menos, a emenda 47 não foi tão dura, ela trouxe alguns ajustes, inclusive uma regra de transição muito boa para o servidor. A emenda 70 de 2002 também foi uma regra interessante, porque devolveu integralidade e paridade para o servidor que se aposentava por invalidez. Mas agora, a emenda 103, ela vem para arrebentar o servidor público. Então, a tendência é essa, é você sempre ir perdendo direitos, mitigando direitos, e o servidor público vai se aposentar mais tarde, vai se aposentar mais perto da morte, como eu digo. O servidor público vai se aposentar com menos dinheiro, porque agora o cálculo da média ferrou o servidor público. A média agora não leva em conta 80% do período mais 100%. A média agora só paga 60% dos primeiros 20 anos, mais 2% a cada ano além desses 20. O cara tem que ter 40 anos de contribuição para ter 100% da média. Na regra anterior, uma mulher, para ter direito a 100% da média aritmética simples, bastava implementar 30 anos de contribuição. Agora ela precisa de 40, 10 anos mais. Então a mulher... A reforma foi terrível, muito mais terrível com a mulher do que com o homem. Então nós temos muitas questões, pensão por morte, essas cotas. Você faz os dois cenários, o cálculo da pensão antes da reforma e o cálculo da pensão pós-reforma. Cai bastante o valor da pensão. Então é assim, são inúmeras coisas. A gente poderia elencar tanta coisa a respeito dessa reforma. A reforma era necessária em alguns aspectos? Era. Sobretudo em qual aspecto? No aspecto relacionado à gestão. Você citou aí a gestão, e esse parágrafo 22 do artigo 40, ele elenca uma série de providências que os regimes próprios passarão terão a obrigação de cumprir, sobretudo quando a lei de responsabilidade previdenciária for editada. Inclusive, ela já está em vias de edição. Tá? Essa lei, eu particularmente como auditor de Tribunal de Contas, eu aguardo essa lei há anos, porque o prefeito, com todo respeito aos prefeitos que têm regime próprio em seus municípios, era necessário fazer alguns ajustes, né? Nós temos que ter órgão de controle externo mais em cima, né? Nós temos que fiscalizar com lupa
a gestão desses regimes próprios, né? Então a gente precisa ter realmente aí, louvar. Algumas coisas foram bem-vindas, tá? Algumas coisas foram bem-vindas na reforma, mas outras realmente foram para, não digo fechar a tampa do caixão, porque sempre há algo que nunca tá ruim que não possa piorar mais. É verdade. E eu digo uma coisa, professor. Até quando eu falei da questão de trocar o lugar com a minha esposa, eu falei até, e sempre falo isso quando sou perguntado em entrevista ou em palestra, é que hoje em dia a dificuldade está tão grande e tirado tanto direito do servidor que vai acabar entupindo o fundo previdenciário de servidor maluco, porque imagine um servidor, né, um professor de ensino fundamental, como eu disse, a situação de criança, com todo o aperreio, com toda a coisa que está, ainda ter que lidar com retirada de direito, ele vai aguentar passar perdeu o privilégio de se aposentar com 25 anos para se aposentar por idade, ele vai aguentar chegar naquela idade mínima estabelecida, vai acabar tendo um outro prejuízo que é se aposentando por invalidez, né? Que é uma coisa terrível. Né? Exatamente. E aí você toca num assunto bem interessante, porque nós vamos ter aí, olha, não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter daqui para frente, porque agora o servidor público, ele não se aposenta mais aos 35 de contribuição homem ou 30 mulher. Agora ele tem que ficar até os 65. A não ser que ele se aposente por alguma regra de transição, que ele sai, provavelmente ele sai um pouco mais cedo, mas se for pela regra permanente, que agora é transitória, quer dizer, a regra permanente, ela tem um prazo de validade até que venha uma lei complementar tratar, disciplinar a matéria. Ora, nós vamos ter até os 65 anos, um servidor ele vai estar suscetível a várias questões de doença, de acometimento em matéria emocional, psicológica, física, doenças, né? E que isso vai gerar, sabe o quê? Alguma incapacidade temporária, que agora, com o artigo 9º da emenda 103, os auxílios-doença passam agora a ser pagos pelos municípios por meio de seu tesouro, por meio de seu orçamento, porque não terá mais natureza previdenciária, a natureza agora vai ser ou assistencial ou estatutária. E olha que loucura! Então agora, aí o que acontece? Essa norma do artigo 9º, parágrafo 2º e 3º, que diz o seguinte, que a partir da emenda 103, os regimes próprios só pagarão aposentadorias e pensões, porque são os dois benefícios por excelência dentro de um regime de previdência. Porque todo mundo um dia vai envelhecer e vai precisar de uma aposentadoria, e todo mundo um dia vai morrer e vai ter direito a uma pensão por morte. E vai precisar, quer dizer, não o falecido, estou falando do dependente. O dependente. Então perceba a situação. Agora, os demais benefícios, salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente, esses benefícios serão pagos pelo Tesouro do município e do Estado. Esse pessoal não se preparou. Aí vem o Ministério e edita uma portaria dizendo que eles poderão editar uma norma e comprovar que editaram essa norma lá para o Ministério, para a Secretaria de Previdência e Trabalho, até o dia 31 de julho desse ano. Né? Mas ou a norma é auto-aplicável ou eles precisam esperar até 31 de julho. Ora, até 31 de julho é apenas para que eles não sejam penalizados ali em relação àqueles requisitos para a concessão do CRP, só isso. Mas a regra já é auto-aplicável agora. A partir de novembro, estados e municípios não podem mais pagar, os regimes próprios não podem mais pagar outros benefícios que não sejam apenas a pensão por morte e a aposentadoria. Então, veja bem, agora, até os 65 anos de idade, o cara vai se encher de problemas emocionais, vai se encher de problemas físicos, doenças, o que vai fazer com que ele peça uma licença para tratar da saúde, que agora vai ser paga pelo município, que agora vai ser paga pelo Estado, entendeu? E nunca houve custeio para isso. Quer dizer, pelo menos o Estado nunca recebeu um centavo de contribuição para pagar o benefício, um benefício temporário em relação à doença do servidor público.
Então, isso aí é muito interessante também que aconteceu com a reforma da Previdência. Eu concordo com você, Manuel. Agora nós teremos, daqui para frente, muitas situações de depressão. A depressão é a doença do século, a gente sabe disso, e nós teremos muitas situações. E tem mais, existe a depressão pós-aposentadoria, talvez essa seja pior, porque estados e municípios não têm programas, a maioria deles não tem programas que preparam o servidor para a aposentadoria. Infelizmente, não tem. Né? Porque realmente, quando você rompe o vínculo com o serviço ativo, quando o servidor se vê ali sozinho, ele perde os penduricalhos, ele perde o abono de permanência, ele chega aos 75 anos, que é a idade. Hoje em dia, o servidor público só sai no cisco. Eu não sei se vocês usam essa expressão aí, sair no cisco. Sair no cisco é só sai da festa no final, quando alguém está varrendo o terreiro. Entendeu? Já é de manhã, quer dizer, o cara só sai. A gente chama sair da vassoura. Da vassoura. O cara só sai na vassoura. Então, perceba, não é negócio se aposentar hoje no Brasil. Por quê? No serviço público brasileiro? Porque você perde muito. Você ingressa na inatividade com um valor muito inferior ao que você recebia na atividade. Isso antes da reforma. Agora, com a reforma, a coisa ficou muito pior. Mas muito pior mesmo. Porque agora a média leva em conta só 60% dos primeiros 20 anos. Você vai ter que cumprir 40 anos para ter direito a 100% da média. Quer dizer, uma média que vai cair mais do que aquela anterior que já caía, porque agora leva em conta 100% do período. É para matar. A Fábia Argento, ela está fazendo uma pergunta aqui. A análise dos auxílios continuará com o Instituto da Previdência, mesmo saindo dos cofres do município? E Júlio César, essa eu tenho que fazer, porque Júlio César é meu irmão mais velho, então, se eu não fizer, ele vai puxar minha orelha mais tarde. Tá bom. O que os servidores experimentarão doravante é o que já experimentam há muitos anos, pois, independente de quanto ganhar na ativa, são obrigados a passar a receber aposentadorias de pouco mais de R$ 6.000. Ele fala dessa questão exatamente do teto, né, do regime geral. Do regime geral. Mas, como no serviço público a gente tem a questão ainda, né, da paridade, né, para quem ainda está em paridade e integralidade, a gente sabe que é um pouco uma realidade diferente. Mas me diga uma coisa, não nos parece que essa reforma veio como uma forma de forçar o município a não acabar, porque eles também não aguentam receber esse aporte, não aguentam receber esse passivo todo, né, de servidores aposentados. Porque, por exemplo, Palmares é o município onde eu moro e onde eu atuo também ali em Palmares, na região, né? A gente sabe que o Fundo de Previdência já provocou até o afastamento de prefeitos. Por quê? Porque o Fundo Previdenciário de Palmares precisa de um aporte muito grande para poder conseguir passar a folha. Né? E aí a gente vê aporte de mais de R$ 800.000, além da contribuição que já passa patronal, da contribuição dos servidores, para poder pagar uma folha de 2 milhões e pouco. Eu não lembro agora quanto é, mas doutor Rui, que já foi, inclusive, do financeiro do Fundo de Previdência, pode nos colocar aqui a par, que ele está nos assistindo, né? Mas veja que a prefeitura aporta quase 1 milhão, e às vezes até 1 milhão, dependendo, e quanto mais, cada mês é uma folha que não é estagnada, cada mês aumenta, e essa não é só a realidade de Palmares, é a realidade de todos os fundos de previdência que eu conheço. Verdade. E aí eu vejo que hoje uma dificuldade, o município pode até querer devolver esses servidores para o INSS, mas o regime geral, eu acredito que não quer receber. Essa lei não veio para forçar o município, fica aí com o teu servidor até ele morrer aí, tu parar, mas não me devolva essa bomba aqui para estourar para mim, não, que eu não quero, não. E obrigar o serviço público a fazer uma coisa que, na verdade, é, como o senhor disse, é um desmantelo dos direitos dos servidores. Não tenha dúvida. Eu vou começar pela primeira pergunta, lá que a moça fez no início. Veja bem, ela perguntou
se o auxílio-doença seria pelo menos calculado pelos regimes próprios de previdência e pagos pelo município. Veja bem, eu até acho que isso pode vir a acontecer. Em regra, quem paga deveria fazer um cálculo. Como agora os demais benefícios estarão a cargo do município e não do regime próprio, e nós temos que explicar que o regime próprio do município ele é distinto do próprio município. Eles têm CNPJs distintos, são contas distintas, cofres diferentes, tá? Então, perceba, eu até compreendo que o regime próprio, por pagar auxílios-doenças ou qualquer benefício de natureza temporária há anos, eles têm o know-how de fazer esses cálculos, né? De calcular para... Eles podem, de alguma forma, até ajudar, sim, o município nesse cálculo, mas a conta final, quem vai pagar o valor vai sair do orçamento do município e não mais dos recursos do regime próprio de previdência. Então, só do ponto de vista estrutural, da logística, é possível que o regime próprio, a estrutura, o instituto, enfim, a fundação, seja o que for, ajude o município no cálculo, tá? Mas, em regra, se o município vai pagar os benefícios temporários, ele deveria fazer os cálculos. Muito bem. Com relação a esse segundo contexto que você apresentou, isso também está previsto na reforma. É a questão da extinção do regime próprio de previdência. Eu costumo dizer o seguinte, sem medo, eu falo dessas coisas sem medo de errar. Infelizmente, no Brasil, há municípios que nem deveriam ter sido criados como municípios. São tão pequenos que não deveriam nem ter sido criados como municípios. E, além disso, eles ainda criam regimes próprios dentro desses municípios, que tem pouquíssimos servidores. Quer dizer, é uma coisa que nasceu para não dar certo. Nasceu para não dar certo. Então, perceba, se um município pequeno do Nordeste do Brasil, de qualquer dos 9 estados, cria um regime próprio, isso cria alguns anos atrás, e agora me vem a situação de que o regime está deficitário, o regime está desequilibrado do ponto de vista financeiro atuarial, porque nós tivemos um histórico de gestões ruins, de gestões descompromissadas com o equilíbrio financeiro atuarial. Agora, o que acontece? Esse município está na iminência de falir, esse regime próprio está na iminência de falir, de ser fechado, de ser extinto. O que trouxe a reforma? A reforma, a emenda 103, ela traz regras que antes só existiam em portarias do Ministério da Previdência, antigo Ministério, tratando da forma como poderá se dar, como será tratado o servidor público se o seu regime próprio for extinto. Eu posso te garantir uma coisa, Manuel, não é um bom negócio para o município extinguir o seu regime próprio hoje. Não é. Porque se você extinguir um regime próprio hoje, o que vai acontecer? Todos aqueles servidores que estavam no regime próprio migram para o regime geral e aí vai ter que ter a compensação financeira entre os regimes e esse município não tem recurso para fazer compensação financeira com o regime geral, tá? Outra coisa que a norma estabelece, que todos aqueles servidores que se aposentarem enquanto o regime próprio existia, ou pelo menos os que têm direito adquirido às regras do regime próprio antes da sua extinção, quem será obrigado a pagar esses benefícios será o orçamento municipal, o município por meio do seu tesouro. É como se a lei dissesse para o município, toma que o filho é teu, cria o filho que tu pôs no mundo. Qual foi o filho que ele pôs no mundo? Um regime próprio de previdência, em que ele não deu educação, né? Ele não disse o que era certo, ele não trouxe os melhores ensinamentos, e aí esse regime próprio cresceu e virou uma pessoa extremamente desestruturada que hoje dá mais problemas do que soluções ou orgulho para o pai. Então é isso que tem acontecido em alguns municípios e estados do Brasil quando há gestões ruins. O problema, Emanuel, dos municípios é que existe uma volatilidade muito grande entre gestões. Há prefeitos que sabem o que é regime próprio, há prefeitos que respeitam o direito do servidor público, sabe que aquele recurso lá
vai pagar a futura aposentadoria do servidor. Mas há prefeitos que não estão nem aí. Há prefeitos que não sabem, que não conhecem, que não querem conhecer, que não têm compromisso. Eu costumo dizer que não há mais oportunidade, né, para nenhum milímetro de gestão amadora. As gestões têm que ser profissionais. Você tem que gerir de forma profissional, comprometida e honesta um RPPS. Então, meu amigo, hoje em dia, graças a Deus, tem sim alguns aspectos na reforma que ela trouxe, que eu achei que foram positivas. Um delas é esse, da extinção do regime próprio. Então, muito cuidado se você quiser extinguir o seu regime próprio, porque os encargos que você vai ter que cumprir nesta extinção são talvez muito piores do que se você tivesse mantido o regime próprio vivo. Professor, uma vez eu estava na sessão da Câmara e eu sou um eleitor, eu sou um eleitor meio chato, porque eu vou para a sessão da Câmara de vereadores do município, e aí um vereador estava propondo extinguir. Eu perguntei, eu tive que intervir, eu sei que a gente nem pode intervir na hora no debate do vereador, mas eu tive que intervir e perguntar a ele, ô amigão, e quem é que vai pagar a compensação previdenciária? Você vai entregar o fundo de previdência, os aposentados para a nação, e vai entregar a chave do município para o poder. Eles não conhecem essas. Eles não Eles conhecem. pensam que é simples. Exatamente. Aí faz uma coisa, faz um discurso meramente, né, retórico, só para dar uma satisfação ao grupo de eleitores que tem, ou então a quem quer que ele queira dar essa coisa, e passa uma informação capenga de fundamento. Né? Desculpa até pela expressão capenga, que eu não sei se o senhor conhece aí. Nós estamos no Nordeste, rapaz. Nós estamos no Nordeste. Nós podemos falar essas coisas. Né? A gente está já chegando aqui ao final e 1 hora é pouco para o senhor. É muito pouco. Eu, quando desinvesto a falar... Eu vou até me atrever a convidá-lo para uma próxima live para a gente continuar a partir daqui. Mas essa questão de previdência municipal e previdência também a estadual, o fundo próprio de previdência, é tão importante hoje, né? Porque a gente vê que isso tem tirado um pouquinho o sono do servidor, tem tirado também um pouquinho o sono de alguns gestores, né? Porque ficam aí, né, sem saber o que fazer nessa questão. E o maior prejudicado é o servidor. É esse que eu olho. O maior prejudicado do direito sempre vai lá, acorda, arrebenta do lado mais fraco. Aí eu lhe pergunto, sem dúvida, pergunta mais para que o senhor use a sua veia de professor mesmo. Vai haver um tempo de adaptação para que o regime próprio tenha que ter uma lei igualzinha a que tem lá no Estado, a que tem no federal. Essa reforma vai obrigar o município a fazer essa atualização da lei, né, do Fundo de Previdência próprio, né, e qual o prazo que a lei, se é que tem um prazo que a lei deu para que o município fizesse isso? A emenda 103 ela estabelece prazo de 2 anos para que todos os municípios e estados que têm um regime próprio criem 2 coisas: a previdência complementar e a unidade gestora única. Isso aí é o prazo que a lei estabelece, que a emenda 103 estabelece para que estados e municípios criem a previdência complementar, porque a previdência complementar é o futuro. Previdência complementar é uma outra live, pode falar, uma live só de previdência complementar, que isso é o que veio para ficar, né? É o FUNPRESP, que foi criado na União em 2013, e vários estados já criaram a previdência complementar. O Piauí está criando a sua agora, aderindo ao Prev Bahia. O Piauí não criou a fundação própria, aderiu à Bahia, estão pensando em criar o Prev Nordeste. E a unidade gestora única, que é aquela fundação, instituto, uma autarquia, enfim, qualquer natureza jurídica que tem como competência gerir, administrar, pagar todos os benefícios previdenciários. Então, perceba, esses são os prazos. Agora, o que vai mandar, veja bem, Manuel, o prazo para adaptação, o que vai mandar nessa história é a necessidade de cada um de reformar sua previdência. É o tal do desequilíbrio financeiro e atuarial. Cada um sabe a pedra que está dentro do seu sapato. Então, perceba, no momento
em que eles excluíram estados e municípios da reforma da emenda 103, agora é cada um por si, cada um vai fazer sua reforma. Os municípios ainda não, a maioria, eu diria, não estão se movimentando ainda para reformar suas previdências. Os municípios precisam entender que, por mais dura, por mais impopular que seja a reforma da Previdência, sobretudo se os municípios seguirem esse molde federal, e nós estamos em ano de eleição, diga-se de passagem, né? Qual é o prefeito que quer ser o pai de uma reforma da Previdência em ano de eleição? Qual é o vereador que quer se reeleger, né, votando um projeto que reformou e tirou direitos de servidores do município? Ninguém quer, mas vai chegar um momento em que, para a própria questão da sobrevivência do regime próprio, a reforma deverá ser feita no município, né? Isso vai depender de onde cada um sabe a situação atuarial em que se encontra. Então, tem municípios que estão numa situação mais folgada, relativamente mais folgada que a outra. Tem município que acha que porque tem um equilíbrio financeiro tá de boa, mas ele não tem um equilíbrio atuarial. Daí o cara confunde. E outra coisa, Manuel, tem muita gente séria trabalhando dentro do regime próprio. A gente sabe, tem muito gestor aí de Instituto de Previdência no Brasil afora, gente séria, gente preocupada. O cara tem CPA 10, CPA 20, o cara estuda, o cara se especializa, faz congresso, vai para congresso, vai enfim, o cara lê, né? O cara vai lá entender de investimento, de atuário. O cara não é atuário, mas ele dá uma lida em atuária. Enfim, né? Regras de aposentadoria, reforma, contabilidade voltada para a RPPS. Tudo isso são normas que um bom gestor precisa conhecer pelo menos por alto, para você ter ideia onde você está pisando, né? Onde você está pisando. Porque às vezes o prefeito, se for um prefeito que tiver compromisso com o regime próprio, ele não vai nomear o primo dele, ele vai nomear um especialista, ele vai nomear um cara que está interessado em aprender, um cara que está interessado em administrar, porque aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é o futuro do servidor. Aqueles recursos são do servidor público, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. A matéria é complexa, a reforma ela foi necessária em muitos aspectos, muitos, que eu digo sem medo de ser feliz, em muitos aspectos a reforma foi sim necessária e ela precisava ser feita. Agora, é óbvio que eles pesaram a mão muito nesse desmantelo dos direitos do servidor público, sobretudo em matéria de regras, aposentadoria, pensão, acumulação, cálculo, média, e o que mais? E o custeio agora, porque, francamente, você exigir que um aposentado passe agora a contribuir sobre o que ultrapassar um salário mínimo, antes ele só contribuía sobre o que ultrapassava o teto em geral. E tem mais, eles tiveram a ousadia de revogar o parágrafo 21 do artigo 40, que dava direito àquele aposentado portador de incapacidade, né, de doença incapacitante, o direito de contribuir só sobre o valor do provento que ultrapassasse o dobro do teto do regime geral. E assim a margem de imunidade aumentava. Eles extinguiram essa regra e agora exigiram que todo aposentado, mesmo que ele seja portador de doença incapacitante, comece agora a contribuir sobre o que ultrapassar apenas um salário mínimo. É para matar o cara vai para o caixão mais rápido. Professor, já estamos chegando aqui ao finalzinho, infelizmente. Eu posso até ouvir o ar de pena das pessoas. Que pena, eu lamento, né, também. Dessa aula, é porque a limitação é do Instagram, de 1 hora apenas. E eu gostaria de agradecer, né, pedir autorização para publicar essa live lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, para que as pessoas possam ter acesso posteriormente, ainda hoje, inclusive, né, e agradecer demais. E já lhe convidar que dentro da sua agenda apertadinha, arrume outra data para a gente discutir mais sobre previdência própria, que é um assunto pouco discutido. Eu quero lhe dizer que eu quero ir para Palmares, hein? Vamos ver se ano...
Quando tudo passar, eu vou para Palmares. Eu vou fazer E um vem curso aí. mesmo, a meu convite, viu? Com Eu já até tentei Já. trazê-lo antes, mas vai Infelizmente, vir a meu infelizmente não convite. deu certo, mas vai dar certo, se Deus É quiser. verdade, é verdade. Obrigado, professor. Use aí o espaço para que o senhor possa se despedir também. Emanuel, eu queria dar um beijo em todo mundo que entrou. Eu vi que todo mundo falou, me mandou aí abraço, beijo amigos, as pessoas que gostam de mim, que me conhecem do Brasil todo, o pessoal de Pernambuco, porque eu adoro tua terra. Esse pessoal de Pernambuco, olha, não tem como vocês não, viu? A turma aí, toda vez que eu chego em Recife, essa turma me abraça de um jeito que eu fico assim sem ação. Vocês são excelentes, eu adoro estar de Pernambuco. E um abraço a todo mundo aí que me mandou um beijo, enfim, que ficou até agora ouvindo aí nossa conversa, nossas impressões sobre a reforma da Previdência. Ney Araújo, pronto, eu vou escolher o Ney, nosso painho maravilhoso. Eu vou escolher o